Ele quer que você seja alguém verdadeiro, que você seja transparente, que você fale a Ele, não o que você quer que as outras pessoas pensem de você, mas você pode verdadeiramente se abrir diante de Deus. Quando nós somos falsos diante de Deus, sabe o que Deus pensa? Ele não acredita em mim, ele não acredita que eu consigo ver a falsidade dele. Então, pessoas religiosas são falsas quando elas oram e estão mais preocupados com o que os outros estão pensando da oração do que o que Deus está pensando. Ela fala assim, puxa aí a oração, né? Puxa aí. Que como se fosse a oração fosse um pagode, né? Mais preocupado com as outras pessoas do que o relacionamento com Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Se você está iniciando na fé, é tão linda a sua oração quanto alguém assim, um bispo ou trispo ou papa. Você pode abrir seu coração diante de Deus. Alguns anos atrás, falando sobre falsidade, alguns anos atrás teve a tragédia em Teresópolis. Não sei se você lembra. Despencou um morro enorme lá em Teresópolis. Muita gente morreu. Nossa igreja, naquela época, faz uns 6, 7 anos, nossa igreja investiu em massa. Nós alugamos vans, compramos um monte de coisa, levamos para lá, ajudamos nos primeiros socorros lá, investimos lá, foi maravilhoso. E um amigo meu, que é o filho da Joyce Meyer, que é o David Meyer, ele escreveu para mim e falou assim: ouvimos noticiários sobre o que está acontecendo em Teresópolis. É verdade que tem pessoas sendo ressurretos da morte? Eu tenho um relato aqui de uma igreja que está indo do IML, abrindo a gaveta lá, orando pelas pessoas, e as pessoas estão saindo vivinhas. É verdade isso? Eu falei, eu não vi não, mas eu vou dar uma investigada. Ele passou para mim um artigo do jornal de Teresópolis. O jornal de Teresópolis é chamado Telégrafo. E eu vi esse jornal, passaram para mim. E aí, lá na primeira página do jornal Telégrafo, tinha um artigo falando sobre pessoas que estavam sendo ressurretas da morte, lá no IML de Teresópolis, pessoas que tinham sido soterradas. Eu comecei a ler o artigo, só que tinha um negócio, o português estava péssimo. E para eu ver que o português está péssimo, está muito péssimo meu, sou disléxico, né? Então está muito ruim mesmo. Aí eu fui ler, e aí eu falei, esquisito isso, né? Será que o pessoal de Teresópolis não sabe ler e escrever? E aí eu fui para a internet, eu vi a data do jornal, peguei o mesmo jornal que estava online, e eu vi a mesma página. A mesma página tinha alguns artigos de outras coisas desse lado, e aí o artigo principal, no original do Telégrafo, era outro artigo. Acredita? Algum crente querendo fazer com que Deus parecesse mais poderoso, pegou o artigo do Telégrafo e recortou a passagem que fala sobre outra coisa, e inventou um artigo dele, colocou lá e distribuiu através de crentes americanos. Que loucura! Escuta aqui, ó. Deus não precisa da sua ajuda para ele ser maior. Aleluia. Ele já é grande. Ele não precisa da sua falsidade ou religiosidade. Ele já é grande. Ele não precisa que você invente coisas para que ele pareça maior para as outras pessoas. Ele tem a capacidade. Ele só precisa que você fale a verdade. Extra. Fale a verdade. Não invente. Não precisa inventar. Deus já é grande. Não precisa inventar. Então essa falsidade é algumas razões que as pessoas não recebem o que eles pedem, não recebem o que pedem. Quarta razão que as pessoas não recebem o que pedem, olha isso aqui, ó, Provérbios 21:13. Quem fecha a mão aos ouvidos, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Uau! Essa quarta razão é egoísmo. Pessoas que só estão interessadas nelas mesmas. Deus não escuta. Egoísmo.
E egoísmo é interessante porque as pessoas nem sabem quando são egoístas, nem sabem. Mas se o seu interesse é apenas o seu interesse, então Deus não escuta. Eu lembro, 4 anos atrás, Deus falou comigo: olha, a igreja precisa fazer mais para os necessitados. Então eu falei, aí eu fui investigando, orando, e decidi abrir um Dream Center. A igreja abriu um Dream Center. E depois que a gente abriu um Dream Center, parece que assim uma avalanche de bênçãos sobre a nossa igreja. Uma avalanche de bênçãos. Por quê? Bota o versículo de novo. Porque se a gente fecha a mão aos ouvidos do clamor dos pobres, também quando a gente clamar não teremos resposta. Mas o inverso é verdade. Quando nós somos generosos, quem dá alívio receberá. Quando nós somos generosos e nós ajudamos, alívio receberá. Então esse negócio de egoísmo, nós estamos no nosso jejum, correto? Estamos jejuando. Eu espero que vocês todos estão jejuando. Olha o perigo. Olha como o egoísmo funciona às vezes. Essa semana, um monte de pessoas tiveram aniversário. Inclusive a minha mamãe Joane. Ela teve aniversário. No aniversário dela, ela chamou as pessoas para ir para a praia tomar uma água de coco. Tranquilo no jejum. Pastor Rafael teve um aniversário. E a esposa dele marcou uma festa na igreja após o culto ontem. E ela fez uma festa maravilhosa. Teve milho, teve frutas, teve pipoca, que é do jejum de Daniel, pipoca, graças a Deus, né? E foi maravilhoso. Mas outras pessoas, durante o culto, marcaram uma festa de aniversário com bolo, brigadeiro. Eu já imagino, você de brigadeiro, as falam: o que você está fazendo? Meu jejum é outro. Olha, que é isso? Meu jejum é outro, assim, saindo. Que é isso? Isso é egoísmo. Não estou nem aí com o que a igreja faz. Não estou nem aí com o momento que nós estamos, que é um momento de humilhação, um momento que nós estamos jejuando, ajoelhados espiritualmente diante do Senhor. Não, eu estou aí. Não, meu jejum é outro. Meu jejum é de brigadeiro. A gente dá liberdade para cada um escolher o jejum. Ótimo, você escolhe. Mas que todos nós, porque nós não somos egoístas, todos nós caminhamos no mesmo espírito, mesmo se seu jejum é diferente, pelo amor de Deus, né? Não é um jejum assim de farra, festa, brigadeiro e bolo no horário do culto. Posso falar assim? Ok, próximo. Por que eu estou falando? Porque é quinta-feira. Vocês são os radicais, vocês são os fortes, tá? Que mais? Egoísmo. Quinta coisa, quinta razão. Olha só, João 9:31. Olha só, João 9:31 diz o seguinte: sabemos. Deixa eu falar. Todo mundo sabe. A gente sabe, todo mundo sabe que Deus não ouve os pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. A quinta razão, que nós não recebemos o que nós pedimos é por causa do pecado. Pecado nos separa de Deus. A quinta razão, pastor, outro, Isaías 1:15 diz o seguinte: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Isso aqui não é para vocês, e essa não é a principal razão que Deus não ouve, mas é uma das razões, tá? Pecado assim é direto na nossa vida, onde a gente não está nem aí pelo que Deus quer, a gente vive só o que a gente quer. Pecado na nossa mão. Tem um outro versículo aqui, olha só, em Isaías 59, versículo 2: mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá.
né? Outro exemplo, Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria, né? Mais uma razão. Mas eu queria guardar o tempo, o que sobra nessa passagem, para falar sobre a principal razão, que orações não são respondidas. A principal razão, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando agora de jejum. É uma passagem longa, mas eu quero que vocês me acompanhem. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2, começa falando o seguinte: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo. É interessante, versículo 3 de novo: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma fragrância perfumada. Alguns de vocês estão falando assim, parece que tem gente na igreja que o ano todo está de jejum, né? Mas vamos lá. Olhei para cima, seu corpo era como um belinho, o rosto, o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Versículo 11, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção no que eu vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Olha só, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, ele estava jejuando 21 dias. Desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Agora escute aqui, mantenha esse versículo aqui. Olha só, Daniel precisava de uma resposta na vida dele. Ele precisava de algo significante na vida dele. Quantos de vocês hoje precisam de um milagre na sua vida? Nossa igreja precisa de um milagre. Nós precisamos de um terreno lá na Taquara para abrir uma nova ilã. Nós precisamos de um terreno. É um milagre que nós precisamos. Eu preciso de milagre. Eu tenho um milagre que eu estou precisando. O meu neto, ele está bem, mas ele não está perfeito ainda. Então eu preciso de um milagre genético na vida dele. Um milagre genético, de Deus mudar a genética dele. É algo assim, um milagre doido, louco, mas eu estou orando por isso, né? Vocês levantaram as mãos. Aqui diz que Daniel orou, e no dia que ele começou a orar, a resposta já veio. Porém, olha só, próxima passagem diz o seguinte, vamos lá, próxima tela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Escute aqui, ó. É ingênuo você pensar que as suas orações não têm resistência. Olha só, é ingênuo você pensar que você ora e aí não existe um inimigo que vem contra o que você e a vontade e o plano de Deus. Existe um inimigo que vem contra e resiste o que você quer fazer. Existe um inimigo. Então, algumas pessoas, por causa de ingenuidade, pedem, não acontece, e fala assim, não aconteceu. Não entendem que é pedir e continuar pedindo, e é orar e continuar orando, e continuar resistindo aqui a oração. Só depois de 21 dias de jejum e de oração, Daniel recebeu o que ele estava precisando, por causa de uma enorme batalha espiritual contra o rei, príncipe do reino da Pérsia. Isso aí não é uma pessoa,
Tá? Isso é uma entidade espiritual que vem se opondo à vontade de Deus para a vida de Daniel. É uma entidade espiritual. Isso acontece, querido. Isso é verdadeiro. Isso acontece. E é isso. E é ingênuo pensar que a gente não precisa engajar nesse nível. Nós precisamos.